Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Quinta-feira, 29 de abril, eu, Fausto Oliveira, começo mais um desenho de notícias para vocês aqui, como todos os dias, comentando coisas a respeito da nossa economia, da economia do mundo, sempre por um viés que está voltando a ficar na moda, desenvolvimentista, não é verdade? Contrariamente ao viés que agora começou a ficar todo lamurioso, tristonho, né, neoliberal da nossa imprensa. Bom, antes de falar do assunto de hoje, que vai ser um assunto interessante, eu quero aqui dizer para vocês como foi bacana, como foi legal o primeiro seminário online da Revolução Industrial Brasileira para o Clube dos Membros. Então eu recebi ontem, claro, para os membros da Revolução Industrial Brasileira, que participam do Clube da RIB, o Wallace Moreira. E foi uma baita de uma aula, foi uma conversa super animada, o Wallace colocou um montão de conteúdo, as pessoas que participaram, que são membros do Clube da RIB, puderam fazer perguntas diretamente, tirar dúvidas e entender um pouco melhor as posições dele, entender mais a questão do desenvolvimento asiático e como isso foi importante lá e como eles aplicam coisas lá. Traçou paralelos muito interessantes, ou seja, quem viu saiu muito abastecido de informação de qualidade, argumentos poderosos para, né, interpretar melhor aí o momento, interpretar melhor o que pode acontecer de desenvolvimento, qual é a importância de certas coisas, ou seja, foi uma oportunidade sensacional. Tenho certeza que se você aderir ao Clube da RIB, vai nos próximos, né, seminários, que vai ter 2 por mês, você vai aproveitar também muito dessas vantagens, tá bom? Você clica aqui embaixo no Apoia, está na descrição do vídeo, para você poder fazer parte do Clube da Revolução Industrial Brasileira, você também. Vamos então ao assunto do Desenho de Notícias de hoje, primeira edição. Como o tempo passa, né? Completaram 100 dias já da gestão do Joe Biden nos Estados Unidos e ele fez uma discursão ontem lá no Congresso do país para, enfim, reafirmar o programa dele, reafirmar as prioridades e colocou uma série de pontos que são esses, né, que a gente vem discutindo aqui e, quer dizer, como são frágeis as convicções neoliberais. Não é? Elas já sumiram do mapa nos Estados Unidos. Olha, eu já li pelo menos 2 coisas que me trazem essa impressão muito significativamente hoje. Uma delas na Bloomberg, que é, né, um bastião do financismo liberal, que, né, sempre recomendou para nós essa vida miserável, né, de país de austeridade e tal, na perspectiva de receber investimentos. A Bloomberg dizendo, o governo grande voltou. E agora, hoje, mais cedo, eu vi a Miriam Leitão, olha só, né? Colocando lá no blogzinho que ela tem no jornal da família Marinho, um comentário dizendo, realmente acabou, não tem mais, voltou totalmente como era antes e é isso aí mesmo, Estado mínimo morreu, não intervenção morreu, agora é a era, novamente, estamos, né, sob um regime de economia privada com participação pública. E aí é um pouco sobre esse tema, mais uma vez, que eu gostaria de comentar. Claro que o aparecimento do reconhecimento é muito positivo. É legal que a Miriam Leitão agora diga, legal, então, né, acabou isso no mundo. Mas está na hora desse pessoal começar a se coçar também em relação à situação brasileira, porque, vai começar a ficar difícil defender, né? Como é que você vai defender uma linha de política econômica para o Brasil completamente contrária a tudo que o resto do mundo vem fazendo? Como pode ser possível defender isso? Com que justificativa? Né? Nós já estamos completamente fora do compasso da realidade atual, com a desculpa de que realmente as coisas aconteceram meio rápido demais. Tudo bem. Mas, assim, tem que começar a adaptar um pouco aí as ideias, né? Reconhecer erros, entender que falou besteira, né? Que a ideia da austeridade expansionista, não é? Que no fundo é a grande raiz de todo o mal aqui, ela é uma ideia furada, uma ideia criminosa e que, portanto, ela tem que ser abolida também no Brasil, né? E aí isso vai, logicamente, demandar que essas pessoas recompreendam, né, os fundamentos do que é a economia. Né, que parem, por exemplo, de fazer comparações da economia pública, né, da economia do governo, do Estado, com a economia de uma família. Por exemplo, dizendo coisas absurdas que são ditas na televisão para doutrinar o povo, né, sabendo que são mentiras, como, por exemplo, assim, gente, é igual você com a sua família. Quando você gasta demais, se endivida, você não tem que cortar o seu orçamento? Você não tem que economizar? Você não tem que, né,
passar por um períodozinho de sofrimento para depois você voltar a poder usar o seu salário para consumir? Então, no governo é a mesma coisa. Pô, não é. Nunca foi. Né? E esparrelas desse tipo, mistificações desse tipo foram repetidas à exaustão, né, por pessoas aí como a própria Miriam Leitão, como aquela Juliana Rosa da Globo News e tantos outros, para defender que no Brasil a gente seja, assim, completamente rigoroso, que não deixe circular nenhum dinheiro, que a economia doméstica viva à míngua, né, para haver a grande depuração, a grande purga, e os ineficientes que morram, porque isso é o capitalismo, eles precisam morrer mesmo para que o sistema fique limpo, e aí possa operar com uma produtividade maior, etc, etc. Pela mãe do guarda, o capitalismo não se formou dessa maneira, as tecnologias não foram desenvolvidas dessa maneira, nós hoje estamos regredindo a passos largos exatamente por esse marco de pensamento e, portanto, aproveitar a onda que o mundo, né, em função aí da reorganização geopolítica e da ocorrência da pandemia, né, aproveitar essa onda que o mundo pegou, né, ainda que com atraso, que vá o Brasil também fazer, porque, né, o que não pode agora é isso, quer dizer, agora a gente ficar respeito a regras fiscais abstratas que, no fundo, podem ser perfeitamente flexibilizadas e não vai acontecer nada de, não é nenhum buraco negro na economia, para que pelo menos a gente consiga resolver o problema momentâneo, que, pô, já está se revertendo em forma de fome, tá? Está se revertendo em forma de fome, desemprego elevadíssimo, já expliquei a questão da taxa de desemprego natural aqui, que vai ficar altíssima, isso é como se fosse, assim, uma espécie de doença crônica da economia. Dali a pouco, a economia não vai poder mais gerar empregos abaixo de um certo nível, que estará muito alto, porque senão ela vai começar a ter inflação de demanda. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Então, o que fazer? Bom, o que fazer tá na cara, né? O mundo está vivendo hoje uma mudança de paradigma que é composta de diferentes momentos. O planejamento dessa mudança é um planejamento tanto de curto prazo como de longo prazo. E no meio disso tudo tem uma série de tarefas a se cumprir. O Joe Biden, por exemplo, arregaçou, colocou logo, como se diz na Argentina, né, a carne à la parrilla inteira. Né, colocou tudo no churrasco, já pôs logo tudo na mesa, que é o seguinte, ó, vai comprar produto americano sim, tá? Vai priorizar, né, a produção americana sim, vai mandar fazer investimento público, por exemplo, em creches, para que as famílias, creches públicas, tá? Para que as famílias possam colocar sua criancinha lá e ir trabalhar normalmente, né? Ampliar a vacinação. Isso tudo é curto prazo, isso tudo é aquela política pública básica de, né, renascimento econômico, tá? E segundo, está fazendo isso, aí já com vistas ao longo prazo, na perspectiva da nova economia, que é aquela que eu sempre falo aqui, a economia mais sustentável, da economia verde, o Green New Deal, tem várias maneiras de chamar isso, né? Mas basicamente uma frase dele responde muito bem a isso. Olha, não tem sentido eu comprar uma pá eólica da China se eu posso fazer a pá eólica na cidade de Pittsburgh, né? É uma cidade tradicionalmente industrial, deve estar até naquele Rust Belt lá, eu não sei direito. Mas é isso, né? Então eu vou fazer isso. Esse é o discurso dele. Cadê a mesma coisa no Brasil? Cadê a transição para a energia limpa no Brasil acontecendo, juntando as nossas capacidades formadas, tá? Construídas? Cadê a criação de vantagens competitivas para o Brasil nessas indústrias limpas? Tá? Não venham dizer que não temos, né? Eu canso de falar aqui, dou exemplo e mais exemplo de tudo que tenho, que eu conheço, que, pô, vamos lá, falo de novo. Bateria, né? Moura, CBMM, LA, equipamentos elétricos, né? VEG, Hércules Motores, né? Tem uma série de coisas que podem ser feitas. Chassi de carro, não é verdade? Pegar todo esse pessoal das autopeças, começar a clusterizar aí na questão do elétrico, né? Pegar o polo aeroespacial de São José dos Campos e mobilizar isso junto com ele e criar spin-offs, etc. Então, tem um mundo de coisas para se fazer. Agora, precisa ter estratégia, precisa ter investimento. Né? Para ter investimento, precisa se convencer. E aí, por favor, Miriam Leitão, diga que isso é possível, vai ajudar muito se você admitir esse erro. Né? E admitir que é possível criar investimentos.
sem precisar dar um tarifaço na população, ou esse tipo de coisa que as pessoas ficam com medo de que vai acontecer, né? Outro dia o camarada comentou aqui, pô, você defende meter a mão no bolso do povão. Eu não. Eu defendo meter a mão mais no bolso do ricaço, isso eu defendo mesmo, né? Como forma de complementação desses investimentos, acho justo, acho correto, né? Defendo a nova estrutura tributária, né? Quem paga mais, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos, tá? Agora, jamais pegar e fazer isso através da CPMF, por exemplo, isso eu acho indecente, né? Seja como for, o fato é o seguinte, o período da austeridade expansionista chegou ao final. Aquela ideia de que apertando o nosso cinto, apertando cada vez mais, nós vamos convencer investidores internacionais a virem aqui e movimentar a nossa economia para que o nosso cinto possa só então desapertar, ela não só é equivocada, como agora, além de ter sido deixada de lado, é uma ideia assassina. É uma ideia assassina. Esse é o horror econômico, é o assassinato coletivo, né? É que acontece muito aos pouquinhos, então as pessoas não percebem dessa maneira, mas é uma ideia assassina, tá? Que é a essência do neoliberalismo financista, né? Que exige a alocação de recursos sempre, né, naquelas estruturas dominantes. Então veja, tá na hora de acabar com isso, tá na hora de fazer isso que ele fez em 100 dias, fazer aqui de alguma maneira. Eu não acredito que esse governo vai conseguir fazer isso. As pessoas que estão lá comandando a economia são dogmaticamente favoráveis à austeridade expansionista. Eu comentei ontem no seminário com o Wallace como que eu vi um secretário do Paulo Guedes numa palestra, né, isso em 2019, ainda no início do governo, dizendo que gasto, gente, gasto é igual unha, tem que ficar cortando, tem que ficar cortando. Gasto é igual unha, tem que ficar cortando. É esse nível, esse é o pessoal que acha que vai ter abertura de empresas no Brasil porque a gente cortou cafezinho de deputado, né? Por exemplo. Porque eles chegam a esse nível. Eu até digo assim, realmente, isso pode ser que, né, seja uma ineficiência estrutural brasileira você ter tantos assessores parlamentares. Pode até ser, eu não teria alergia a discutir isso. Mas você querer dizer que, não, cada um só vai ter, né, um carro e cada um só vai ter um assessor. E você achar que daí surge a solução? Pô, não surge, gente. Entendeu? Não é assim que a banda toca. Embora essas coisas pudessem ser corretas também. E não tem ordem de hierarquia, até porque os conflitos de interesse são muito grandes e nós estamos, conforme colocamos isso como primeira condição, estamos perdendo tempo e não fazendo o restante. Que é o quê? Investir na infraestrutura pública, botar obra para acontecer, né? Fazer compra pública, contratar empresas, não é verdade? Botar a economia para girar, caramba. Né? Ah, mas como é que faz isso com a dívida pública sobre o PIB a 90%? A Itália está fazendo com dívida pública sobre o PIB a 140%. E os Estados Unidos, então? Mais ainda. Ah, mas eles têm moeda forte. Ué, mas a nossa é soberana. Não quer dizer que os programas de recuperação e investimento tenham que ser iguais. Nada na economia dos países é igual um ao outro, nunca. Mas o Brasil tem todo o direito e a necessidade de encontrar o seu modo de fazer isto. Se não encontrar, nós estaremos condenando cada vez mais gerações inteiras da sociedade brasileira a uma vida de miséria. E eu acho que você não quer isso, eu também não quero isso. E eu termino aqui com essa nota de esperança, de que a gente comece a ter uma nova composição de posicionamentos sociais em relação a isso no Brasil. Desenho Notícias volta mais tarde às 5 da tarde. Obrigado, pessoal. Até lá.